Eu vou falar sobre a Joana d'Arc. Bem resumidamente, dá para vocês um contexto para a gente entender por que ela foi importante para a França e por que ela pode ser considerada como um símbolo de patriotismo. Eu vi que eu falei demais e não perguntei antes, mas está dando para me entender, me escutar, tá tudo certo, gente? Sim. Ótimo. Então, a Joana d'Arc, ela nasceu em Domremy, na França, e hoje essa cidade se chama Domremy-la-Pucelle, em homenagem a ela. Não quer falar? Tá. Então, em 1414, ela veio de uma família camponesa. Seu pai chamava Jacques d'Arc e a mãe Isabelle Romée. Ela era a filha caçula de 5 filhos e ela teve uma criação bastante católica. Para a gente entender o processo, a participação da Joana d'Arc, é importante a gente ver todo o contexto. Nesse período que ela nasceu, estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos na Europa, que aconteceu devido à morte do rei Carlos IV, que deixou o trono, né? Então, com o trono sem o rei, desencadeou conflitos, porque o rei da Inglaterra, Eduardo III, queria reivindicar o trono, porque ele era sobrinho do Carlos IV, mas perante as leis francesas isso não era possível. Deveria ser um herdeiro direto e não filho da irmã do rei. Então, isso gerou vários conflitos e desencadeou uma guerra que durou vários anos. E então, quando a Joana d'Arc nasceu, essa guerra já estava acontecendo, que ela começou em 1328. E isso afetou ela diretamente porque prejudicou muito a vida no campo, né? Destruiu várias plantações e tudo mais. Então, ela já cresceu vendo isso, como afetava, né, a sua comunidade, o seu país e tudo mais. Quando ela foi crescendo, na idade de 13 anos, a Joana d'Arc alegava ter visões e ouvir as vozes do arcanjo Miguel, da Santa Catarina de Alexandria e da Santa Margarida de Antioquia. Através dessas visões e vozes, ela era instruída a se juntar ao exército para poder lutar pelo país, né, pela França. Então, isso foi acontecendo e com 16 anos ela decidiu ir atrás para realmente poder participar e lutar pelo país. De primeiro momento, os comandantes com quem ela teve contato não foram favoráveis, né, porque ela era uma jovem mulher, na época não tinha nada a ver com guerra. Mas ela foi empenhada e ela foi atrás do que ela queria, do que ela acreditava, e ela falou com o então rei Carlos VII e, de alguma forma, ela conseguiu participar. O que impressiona é que, além dela ter conseguido, né, o lugar dela nessa guerra, foi que ela convenceu o rei a disponibilizar tudo que ela precisava, tipo, homens, soldados, armas, armaduras, tudo que ela queria, ela conseguiu. Há historiadores que digam que ela não esteve realmente em campos de batalha lutando, mas ela foi extremamente importante para a projeção, né, das estratégias, e isso beneficiou a França em 2 vitórias que aconteceram em Orleans e em Reims. Então, ela ficou conhecida principalmente por essas vitórias. Só que, apesar da guerra e tudo mais, não ficou uma coisa bem vista, né, para os ingleses. E no ano de 1430, ela foi vendida e o exército inglês resolveu executar ela em praça pública e tudo mais, porque ela
alegava ter visões, e então naquela época era muito difícil, era considerada bruxa. E aí ela foi executada quando tinha 19 anos, ou seja, 3 anos depois que ela começou a lutar pelo país. É importante a gente ver isso e pensar, né, analisar por que ela é considerada como um símbolo de patriotismo. Ela era uma jovem, ela podia muito bem ter ficado lá na casa dela, vendo só as coisas acontecerem, mas ela foi atrás e ela quis se colocar à disposição do país. E por isso que na França ela é considerada uma entidade, assim, né? Ela é a Santa Joana d'Arc, é considerada padroeira nacional, e ela tem um dia comemorativo que é o 30 de maio, que foi a data da sua morte. É uma história bem interessante da gente pensar e pesquisar, e por isso que, em retrospecto, né, a gente escolheu ela e a Maria Quitéria para repassar essa imagem do patriotismo. O que eu tinha para falar era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história dela e que isso incentive vocês a pesquisarem mais, aprenderem mais. E no mais, se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Mas aí eu passo a palavra para a Lara agora. Obrigada, gente. Então, a Maria Quitéria, ela foi a primeira mulher a participar do Exército Brasileiro. E por que que eu falei que a Grande Guardiã ia gostar? Porque ela é muito parecida com a princesa que a gente gosta, que é a Mulan, que é inclusive o símbolo, né, da nossa Grande Guardiã. Inclusive, eu acho que até a arte imitando a vida, porque é igual à história da Mulan, a de Maria Quitéria. Na época da independência do Brasil, a gente sabe que o contexto de 7 de setembro ali foi bem uma questão de acordo e tudo mais, só que dentro da Bahia existiam tropas portuguesas. Para quem não sabe, Salvador foi a primeira, né, capital do Brasil, depois ela foi transferida para o Rio de Janeiro e depois foi para Brasília, mas Salvador foi ali o palco, né? Os portugueses chegaram primeiro em Porto Seguro e aí Salvador se tornou a capital. E aí, lá em 1822, eles estavam em busca de recrutas para participarem dessa guerra lá na Bahia, dessa batalha em Salvador. E eles foram para os interiores. E próximo de Salvador tem Feira de Santana, que é onde Maria Quitéria nasceu e vivia. E aí eles foram umas fazendas lá de Feira de Santana. O pai de Maria Quitéria, ele era um fazendeiro que mexia com algodão e gado, mas não tinha filhos. Não tinha filhos, e aí os soldados chegaram lá para recrutar homens, né? E não encontrou ninguém, não tinha. Mas aí Maria Quitéria escutou. Só que Maria Quitéria era uma mulher que sabia atirar, sabia pescar, sabia caçar, mas antes de qualquer avaliação que pudessem fazer com ela, ela tinha uma coisa que já barrava de início. Ela era uma mulher. E aí o que que ela fez? A irmã dela, Josefá, junto com seu cunhado, que é o José Medeiros, que tinha sido recrutado, ajudaram a Maria Quitéria nisso. Ela se vestiu de homem, ela tomou o nome do seu cunhado, José Medeiros, usou o fardamento dele, cortou os cabelos, isso tudo com a ajuda de sua irmã, e foi atrás para ser recrutada para essa batalha que estava havendo na Bahia. Quando ela chegou lá, ela foi muito bem recebida a o seu nome de José Medeiros, né? Ali como homem e tudo mais. E aí ela acabou conquistando, enfim, os comandantes e tudo mais, porque ela realmente sabia lutar, ela era uma boa atiradora.
Mas aí, quando foi que seu pai descobriu, né, que caiu seu disfarce, o que aconteceu? Seu pai foi atrás de Maria Quitéria no batalhão, informou para os comandantes lá que ela era uma mulher, enfim, que ele queria que a filha dele voltasse de volta para casa. Mas o comandante, mesmo sendo informado por aquilo, né, que ela era uma mulher, ele não aceitou que Maria Quitéria saísse, porque eles estavam precisando realmente, né? As tropas portuguesas ainda estavam dentro da Bahia, eles estavam precisando. E Maria Quitéria tinha mostrado as habilidades que ela tinha. Embora ele não acreditasse que uma mulher teria, né, biologicamente não poderia ter uma força igual ao homem, talvez saber, né, ter as mesmas habilidades, Maria Quitéria, ela mostrou que mulheres tinham. Então, por isso, eles aceitaram ela, mesmo como mulher, dentro do batalhão. E dessa forma, em 2 de julho, né, que inclusive na Bahia é uma data comemorativa e de feriado, onde acontece inclusive a maioria das grandes sessões, que é no primeiro feriado de julho, é celebrada essa data, né, em que de vez as tropas portuguesas foram afastadas do Brasil e da Bahia. Inclusive, muitos dizem que, de fato, essa foi a independência brasileira. Não o 7 de setembro, que foi um acordo, mas sim quando realmente expulsaram os portugueses do Brasil. E dessa forma, Maria Quitéria ela foi reconhecida. Teve muitas mulheres que foram personagens importantes. Eu posso citar aqui também Joana Angélica, que foi uma freira que se colocou na frente de um tiroteio, na frente de suas irmãs, para que elas fossem protegidas. Baiana também. Mas o diferencial de Maria Quitéria é que ela foi reconhecida por Dom Pedro, ela foi condecorada. E, enfim, ela se tornou uma mulher popular. Ela, inclusive, eu vou até ler aqui alguma parte de quando ela foi condecorada, que Dom Pedro falou umas palavras para ela e concedeu um título a ela. Querendo conceder à dona Maria Quitéria de Jesus o distintivo que assinala os serviços militares que condenou do raro, entre as mais do seu sexo, prestara a causa da independência deste império na porfiosa restauração da capital da Bahia. Hei de permitir-lhe o uso da insígnia de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Então, ela foi reconhecida dessa forma no aniversário de 100 anos de sua morte, lá em Salvador. Eles fizeram uma estátua para ela. Em 1996, ela se tornou patrona do quadro Complementar dos Oficiais do Exército Brasileiro e teve seu nome inscrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria em 2018. Então, assim como Joana d'Arc, né, que a Jordana falou, Maria Quitéria ela foi muito importante para a sua pátria. Ela, embora ela não precisava, porque ela era uma mulher e mulheres não eram obrigadas, mas ela queria estar, ela sabia de suas habilidades e ela se colocou à disposição do seu país e do seu estado para lutar. E mesmo tendo que se fingir, né, de homem por um tempo para poder estar ali lutando. Por isso que eu disse, né, que tem muito a ver com a Mulan, porque essa é bem a história da Mulan, que ela teve que se vestir de homem para poder ir no lugar de seu pai à guerra, lutar pelo seu imperador e seu país. Então era essa contribuição que eu tinha para fazer de Maria Quitéria, e se alguém tiver alguma coisa a falar antes da Ana Carolina Temerão, pode ficar à vontade. A história foi muito boa, aprendi. É bom aprender. Obrigada, Lara. Eu sou a mãe da Bárbara, eu não conhecia essa história da Maria Quitéria, da Joana d'Arc, sim, mas da Maria Quitéria não sabia. Muito legal, obrigada pelo conhecimento. Tá? Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, tia. Eu fico muito feliz que eu posso, né, estar levando assim. Como eu disse, na Bahia a gente conhece muito. Já teve até alguns projetos, inclusive dentro das filhas de Jó do Grande Betel da Bahia, que tiveram o nome da Maria Quitéria, mas inclusive o atual é da Joana d'Arc. Ano passado foi de uma escrava, também foi importante para o contexto da independência da Bahia, mas anteriormente foi Maria Quitéria. A gente vem puxando os nomes de mulheres, né? Então por isso que
a gente está enaltecendo hoje essa grande mulher, essas grandes mulheres, Joana d'Arc e Maria Quitéria. Pois é, agora eu vou passar Ai, gente, a Tamirão. isso. Pode falar, Lavínia, fica à vontade. Obrigada. Isso só serve para enfatizar o quanto que as mulheres podem ser independentes e fortes. Mas, por causa da sociedade de hoje em dia, não só de hoje em dia, de que foi imposto pra gente desde a antiguidade, muitas não deixam de se exaltar, deixam de ser o que elas são. Realmente. Legal sua contribuição. Pode falar, Manu. Não tô conseguindo escutar. Eu também não. Acho que talvez ela vai digitar. Pode falar, Oi. Ana. Tem alguém mais para falar, gente? Se alguém que quiser, pode levantar a mão. Peraí, que eu não tô vendo ninguém. Maria Luísa. Eu? Isso, eu gostaria de falar. A título de curiosidade sobre a Maria Quitéria, é interessante ressaltar que nessa época, né, o Brasil não possuía exército. Por isso que ela foi a primeira mulher a ingressar no exército numa época em que o Brasil não possuía exército algum. Portanto, nessa época, nessa história do Brasil em si, ela liderou batalhões e conseguiu assim, ganhar, né, tanto que, né, como a Lara mesmo citou, conseguimos a nossa independência utilizando pessoas comuns, cidadãos civis que não possuíam treinamento militar. Então, ela conseguiu se destacar nesse meio dessas pessoas e, assim, conseguir, né, suas condecorações, os seus títulos, permanecer-se firme naquela sociedade machista, né, na época. E, enfim, é incrível ir treinar batalhões e batalhões, né? Então, assim, é realmente uma personagem, né? Uma padroeira, uma mulher, um nome em que devemos sempre nos inspirar. É realmente uma grande mulher. Obrigada, Maria Luísa, por sua contribuição. Legal. Acho que agora tem mais alguém para falar? Pode ir, Tamirão. Tamerão, você tá mutada. Tá com o microfone desligado. Oi, gente, estão me ouvindo? Agora sim. Agora deu um probleminha aqui no celular. Então, boa noite. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o patriotismo e o patriotismo nas Filhas de Jó. A Jordana e a Lara muito bem introduziram a história de Maria Quitéria e Joana d'Arc, que foram duas mulheres patriotas. Mas aí eu pergunto, o que é o patriotismo, né? Por que elas foram patriotas e como nós fazemos para ser patriotas? O patriotismo, assim, de forma bem resumida, ele é o amor à pátria. E aí, o que é esse pátria? Pátria é o país que a pessoa nasceu ou que, de alguma forma, ela constituiu algum vínculo com aquele país. E não só o amor à pátria. O patriotismo, ele também está presente no amor aos símbolos nacionais. Esses símbolos nacionais são nossa bandeira, hino, brasão, a história do nosso país. E nas Filhas de Jó, em todas as reuniões, nós cantamos o hino nacional, nós temos a entrada da bandeira, e a gente, assim, demonstra o nosso amor e o nosso respeito a esses símbolos e já vai praticando o nosso patriotismo.
A gente se porta, né, coloca as mãos ao lado do corpo quando a bandeira entra dentro do templo. A gente acompanha a bandeira desde a porta até ela chegar no Oriente. Isso tudo é um pouco de patriotismo também. E o patriotismo, quando a gente tem esse amor ao nosso país, ao amor aos símbolos nacionais, isso implica em a gente fazer algo de bom para o nosso país. Porque se eu gosto do meu país, se eu amo o meu país, eu quero contribuir de alguma forma para vê-lo crescer. E aí também nas Filhas de Jó, quando a gente entra, tem aquela promessa que a gente já faz também, de amar a bandeira do nosso país e o governo que ela representa. E muitas vezes a gente fala, nossa, isso também, viu, gente? Tudo tem relação com patriotismo. E muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu acho que eu não amo o meu governo, não. Independente, assim, ou se não, eu amo muito o meu governo. Mas a gente pensa que o governo, às vezes, é só o presidente, por exemplo, aquele cara que está ocupando temporariamente aquela função. Mas muito mais do que isso, o nosso governo, por exemplo, hoje no Brasil, o tipo de governo, ele é uma democracia, que a gente tem a oportunidade de, por meio do voto, escolher os nossos representantes. Esse voto que é direto, secreto, periódico, que é muito importante para a gente participar ativamente das atividades do nosso país por meio dos nossos representantes. A gente tem a nossa forma de governo também, que hoje é república, que é a distribuição dos poderes no nosso país com o executivo, legislativo, judiciários, que a gente fala que são os poderes harmônicos, independentes entre si. E temos também o sistema de governo hoje, que é o presidencialismo, que o presidente ocupa, ele é chefe de governo e nosso chefe de Estado. A defesa de todos esses âmbitos do nosso governo também é uma forma de praticarmos o nosso patriotismo. Está, assim, vinculado com aquilo que a gente já promete ao ingressar na nossa ordem. E, assim, a gente também, alguns autores, eles distinguem patriotismo do nacionalismo. Como eu já falei, o patriotismo é aquele sentimento que nos impulsiona a ajudar o nosso país a crescer, a querer contribuir de alguma forma com o crescimento do nosso país. Alguns autores especificam que o nacionalismo, por outro lado, ele já é um sentimento mais de superioridade, como se por ser brasileira eu fosse melhor do que outra pessoa de outra nacionalidade, ou também traz um pouco assim de um autoritarismo, de uma cultura que se propondera sobre outra. E talvez esse não seja o ideal, né? Porque quando a gente fala que nós somos superiores a outros, aí vem aquele, às vezes, sentimento da questão de xenofobia, que é o preconceito, né, contra pessoas de nacionalidade diferente. E o que a gente fala que é o legal, que é o interessante, é o patriotismo mesmo, que a gente valoriza as culturas existentes no nosso país. Nosso país é um país assim, de dimensão continental. Nós temos diversas culturas. Temos a cultura dos povos originários, dos indígenas, que já estavam aqui há muitos anos. Temos a cultura dos europeus, que depois da colonização chegaram aqui, os portugueses, depois vieram também os italianos, espanhóis. E, infelizmente, né, a gente sabe que está também dentro da história do nosso país, vieram muitas pessoas escravizadas, mas essas pessoas que, infelizmente, vieram contra a vontade delas para o nosso país, por outro lado, eles enriqueceram grandemente a cultura do nosso país. E, assim, nosso país, a gente tem esse privilégio de ter uma diversidade muito grande, e o orgulho dessa diversidade também faz parte do nosso patriotismo. Nós temos também uma diversidade muito grande de fauna, de flora. A nossa história é muito rica. E tudo isso faz parte do orgulho do ser brasileiro e de querer sempre contribuir para enriquecer ainda mais o nosso país. Então, isso é um pouquinho que eu trouxe para vocês, bem resumido mesmo, sobre o patriotismo.
e sobre a ligação dele com as filhas de Jó. Por que que é tão importante? Por que que as filhas de Jó têm isso dentro de seus preceitos? E por que que é tão legal a gente inserir isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para a gente poder realmente ajudar o nosso país a evoluir ainda mais. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu tô com a internet um pouquinho lenta aqui, aí a imagem de vocês não aparece direito, mas vocês me ouviram direitinho, né? Sim. Ah, então tá ótimo. Então, gente, eu gostaria de falar que vocês foram perfeitas. Assim, orgulho dessas minhas irmãs. E, assim, só parabenizar mesmo. Eu gostei muito do que vocês apresentaram. Foi, assim, uma honra ouvir. E é isso. Muito obrigada, gente. Tá me escutando? Queria parabenizar as minhas irmãs. Foi bem divertido. Gostei bastante do que vocês apresentaram mesmo, viu?